tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nossa, cadê lá? Pessoal, então hoje a gente vai dar início ao nosso segundo bimestre, tá? Na situação de aprendizagem 1. Situação de aprendizagem 1, funções como relação de interdependência, múltiplos exemplos, tá? Deixa eu entrar aqui. Bom, as habilidades que nós vamos desenvolver nessa situação de aprendizagem. Compreender a ideia de proporcionalidade direta e inversa como relações de interdependência. Expressar a interdependência entre grandezas por meio de funções. Contextualizar a ideia de função e enfrentar situações-problema relativas ao tema. Bom, para começar, vou fazer a leitura com vocês desse texto, tá? Deixa eu pegar o meu aqui. Eu fiz algumas anotações para a gente ir falando, tá? Grandezas e funções. A altura de uma árvore que plantamos no quintal ao longo do tempo, o peso de uma pessoa ao longo de sua vida, o preço do barril de petróleo a cada dia, a produção de automóveis de um país ano após ano, a temperatura de um refrigerante colocada em uma geladeira, o preço a pagar por uma corrida de táxi são exemplos de grandezas, tá? Então, o que seria essa grandeza? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah lá, substantivo feminino, tá? Então, grandeza, ela pode significar várias coisas. Então, vamos saber o que é essa grandeza. Substantivo feminino, qualidade ou propriedade do que é grande, extenso, amplidão, vastidão. Eu peguei do dicionário isso aqui, tá? Nem conheço essa palavra. Imponência, grandiosidade, magnificência. Olha o que é uma grandeza. Grande importância, relevo, valor, superioridade. Nobreza de sentimentos, magnanimidade, coragem. Riqueza, esplendor, fausto, abundância. Expectativa exagerada em relação às próprias realizações e ou possibilidades. Olha, grandeza, o tanto de significado que tem grandeza. Dependendo do contexto, a gente tem um significado para essa palavra. Mas, olha, na astronomia, ver magnitude. E na matemática, valor ou medida associado a um objeto matemático. Olha só, então essa palavra vocês podem até ter escutado já em algum lugar, grandeza, olha que grandeza, olha a grandeza. Mas e na matemática? O que significa? A grandeza na matemática é tudo que você pode contar ou medir, tá? Então, o que seria quando você falar em grandeza? Eu vou pensar em algo que eu posso medir, que eu posso contar, tá? Na matemática é isso que a gente vai explorar. Então, se a gente parar para pensar a altura de uma árvore, a altura de uma árvore seria uma grandeza? Sim, a gente pode medir a altura de uma árvore, né? Alturas podemos. O peso de uma pessoa, podemos medir? Sim, né? A gente não vai lá e se massa, não é pesar, né? A gente fala, vou lá me pesar. Mas em física a gente aprende que, na verdade, a gente não se pesa, a gente se massa, que a gente vai ver a quantidade de massa que a gente tem, não de peso, tá bom? Aí a galera do primeiro A deve estar pensando, lá vem ela misturando as matérias de novo, né? Que a gente fala de português e tal. Daqui a pouco, né? Já misturei aqui também, mas fazer o quê? É a vida. O preço do barril de um petróleo, a gente pode medir, podemos contar? Sim. Vamos estimar valores? Sim. A produção de automóveis? Também. A temperatura de um refrigerante? O preço a pagar por uma corrida de táxi? Agora, né, isso daqui deve estar um pouco desatualizado, porque a gente anda de Uber, não anda mais de táxi. Antes também eu não andava de táxi, acho que vocês também não, a gente andava de busão, mas agora é Uber. Bom, continuando a leitura. Duas grandezas x e y podem variar de modo interdependente. O que seria interdependente? O que seria variar de modo interdependente? Alguém se arrisca? Interdependente, o que é? Que depende do outro, tá? Então, se x e y podem variar de modo interdependente, é que eles variam, mas eles vão variar dependendo do outro. O x vai variar, mas vai depender do y. Então, essa interdependência quer dizer que um depende do outro, tá?
Ele não é totalmente dependente, ele é interdependente, porque para ele variar, ele depende do outro, no caso aí x e y, de tal forma que assumam valores interrelacionados, tá? Então, os valores deles estão interrelacionados também, tá? O que significa? Tem uma relação entre esses valores, entre os valores de x e y, tá? Um valor está relacionado ao valor do outro, tá? A gente pode, nos exemplos a gente vai ter essa visão de inter-relação. Continuando, quando, deixando variar livremente os valores de uma grandeza x, notamos que os valores de outra grandeza y também variam, de tal forma que a cada valor de x corresponde um e somente um valor de y. Isso daí é importante, vou até grifar aqui, ó, corresponde a um e somente um valor de y. Isso daí, quando a gente estava vendo lá no primeiro bimestre sobre sequências, quando a gente chegou lá na parte da PA, da PG, o que acontecia? Para a posição, quando a gente tinha um termo na posição 1, a gente só ia ter um valor que correspondia àquele termo na posição 1, tá? Então, dada uma sequência, o valor que está na posição 5 corresponde apenas àquele termo. Então, vamos supor que na posição 5 tivesse 28. Então, era aquilo lá. N igual a 5, a N igual a 28. Só corresponde a um valor. Essa, tá vendo? Tudo que a gente aprendeu no primeiro bimestre, a gente vai trazendo para cá, porque é um complemento. A gente vai agregando mais conhecimento para cada situação de aprendizagem, tá? Para cada tema que a gente vai desenvolvendo. Isso daqui é muito importante. Então, quando eles variam de modo interdependente, a gente vai ter um valor de x, né? Que vai corresponder a somente um valor de y, não vai ter outro. Então, se x vale tanto, o y só pode valer aquele tanto para x valendo isso. Então, se x vale 5, o y, sei lá, só pode valer 15, tá? Então, se eu tenho x igual a 15, o nosso y só vai valer 15, tá? Um exemplo aqui, tá bom? Então, dizemos que y é uma função de x. Olha que bonito isso. Y é uma função de x. Dizemos ainda que x é a variável independente e y é a variável dependente, ó. Tomem nota disso, tá bom? X é a variável independente, tá? Porque eu posso variar, eu sou independente, eu posso ser o que eu quiser. O x é isso, gente. O x é vida. O x, sejam como x, eu posso ser o que eu quiser. Esse é o x. Mas o y é a variável dependente. Ele só pode ser algo de acordo com o que x for. Eu tô filosofando hoje. Nossa, tô amando isso. Essa matéria é muito legal, olha só. Então, o x é independente. Ele pode assumir qualquer valor, só que o y depende do x. Então, ele é a variável dependente. X é independente, ele é livre. E y é dependente, ele depende do x, coitado. Tá vendo? A gente falou, y vai estudar. Não. Eu quero achar um sugar daddy. Não. Bom, por exemplo, a área A de um quadrado é uma função de seu lado x. Se os valores de x variarem livremente, naturalmente, que o x não pode assumir valores negativos. Por quê? Porque a gente está falando de áreas de um quadrado, tá? A medida de lado, então não tem a medida de um lado negativo, tá? Então, os valores de A variarão em função de x. Portanto, A é igual a f de x. Nesse caso, temos A igual a f de x igual a x ao quadrado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que eu mudei um pouco aqui. Vamos ver se tá aparecendo para vocês a caneta, ó. Então, eu tô aqui nessa parte. Ele fala que A é igual a f de x, ó, tá vendo aqui? Então, a gente tem que A é a área do quadrado, é igual a f de x, que é igual a x ao quadrado. Agora, a gente vai começar a escrever diferente, tá? A gente vai inserir esse f de x. Esse f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, em vez de a gente colocar y igual a x ao quadrado, a gente coloca f de x, tá? Mas isso daqui é o nosso y. Se vocês encontrarem f de x igual a x, você já tem que pensar que o f de x é o nosso y, é o nosso eixo vertical, tá? A gente vai trabalhar com gráficos também, então vocês já vão associando, tá? Então, esse f de x, a gente está falando que é uma função de x.
Então, é o nosso y, tá? É a variável dependente. Então, esse f de x é que a função está... não é função, é função em função de x, né? F de x é em função de x, que é igual a x ao quadrado. Então, esse valor, que é o nosso y, que é o f de x, ele depende do valor que a gente colocar para x. Então, a gente só vai obter um valor para y dependendo do valor que a gente colocar para x, que só vai ser um valor, tá? Não esqueçam disso, só corresponde a um valor. B. Nos exemplos vai ficando mais claro, tá? Relaxa. B. A altura h... Deixa eu ler aqui o meu, que eu fiz anotações. A altura h de uma pessoa é uma função de sua idade t. Olha isso. Será que é? A altura h de uma pessoa é uma função de sua idade t. Podemos escrever h igual a f de t, pois a cada valor de t corresponde um único valor de h. No caso, não sabemos exprimir a relação de interdependência f de t por meio de uma fórmula. Também não faz sentido, né? Ó, pensa, a altura h, a altura de uma pessoa, é uma função da sua idade. Então, dependendo da nossa idade, a gente vai ter uma altura. A gente sabe que isso não é verdade, não pode ser. Não são... por isso que a gente não consegue escrever essa relação por meio de uma fórmula. Então, quer dizer que uma pessoa de 16 anos, 15, 16 anos, todas têm a mesma altura, tá? Então, é isso que ele está falando. Então, quer dizer o quê? Bom, se a minha altura é uma função da minha idade, quer dizer que eu agora, com 19 anos, vou ter 1,68 m? Eu agora, assim, 19 anos? Não, não é verdade. Então, a altura não depende da idade. Olha isso, a altura não depende da idade. A altura independe da idade. Então, independente da idade que eu tenha, a minha altura vai acontecer. Vai depender o quê? De outros fatores que não estão relacionados à idade. Por isso que não dá para escrever uma fórmula. Continuando, quando x e y são duas grandezas diretamente proporcionais, elas aumentam ou diminuem simultânea e proporcionalmente. Olha essa outra parte que é interessante. Eu falei que ia grifar aqui, ó. Dizemos ainda que x é a variável nossa. E de modo interdependente, aí vocês vão... valores interrelacionados, cada valor, para vocês anotarem aí no caderno de vocês, para depois eu vistar. Vocês estão com saudade do carimbo? Vamos lá, então, duas grandezas, estou aqui embaixo, onde que eu estou? Aqui, aqui, ó. São duas grandezas diretamente proporcionais, se elas aumentam ou diminuem simultânea e proporcionalmente. Então, olha lá, vamos lembrar do que é diretamente proporcional. Se duas grandezas, né, a gente está trabalhando com as grandezas x e y, então a gente tem que pensar em algo que a gente pode medir, algo que a gente pode contar. Então, essas duas grandezas x e y, elas vão aumentar ou diminuir juntas, simultânea junta, ao mesmo tempo, e proporcionalmente. Então, elas têm que aumentar ou diminuir na mesma proporção. Quando a gente fala em proporção, o exemplo mais básico é uma receita. Então, você vai fazer um bolo, você tem uma receita. Se você, agora, com esse distanciamento social, a gente vai fazer um bolo, você não vai fazer a receita toda, talvez, porque não vai vir muita gente na sua casa para comer, então vou fazer meia receita, vou fazer metade da receita. O que vai acontecer? Eu vou ter que diminuir proporcionalmente todos os ingredientes da minha receita, tá? Então, se eu tinha lá 4 ovos, eu vou colocar 2 ovos. Geralmente são 3 ovos, né? Daí eu não sei, acho que eu coloco 2 aí no caso, que não tem como colocar 1,5, colocar um ovo e a gema do outro, um ovo e a clara do outro. A matemática é meio isso, né? Mas a gente tem que diminuir proporcionalmente. Então, você vê aí como que você vai dividir os seus 3 ovos. Bom, trigo. Então, eram 3 xícaras de trigo. Então, você vai colocar quanto? Você vai fazer metade da receita, você tem que diminuir proporcionalmente. Então, você vai colocar 1,5 xícaras de trigo
para fazer aquela meia receita, metade da receita. Então, isso que é diminuir proporcionalmente, e a mesma coisa serve para aumentar proporcionalmente. Quando acabar tudo isso, que a gente for fazer aquela festa, vou fazer um bolo, aquela reunião na sala, né? Vou fazer um bolo para a galera da sala toda, não é só para o meu grupinho. Então, eu vou dobrar ou até mesmo triplicar essa receita, tá? Então, daí eu tenho que dobrar e triplicar os ingredientes, todos os ingredientes dessa receita na mesma proporção, tá? Entendem o que é essa proporção? E diretamente proporcional tem que aumentar ou diminuir juntos, tá? Na mesma proporção. Aí a gente começa a entrar um pouquinho mais aí na matemática, ou seja, a razão y sobre x é constante. Daí a gente vai trabalhar com a nossa constante de proporcionalidade, tá? Então, quando a gente fala em diretamente proporcional, para ser diretamente proporcional, não basta só ela aumentar ou diminuir, tem que ter uma proporção. Essa proporção a gente determina por essa constante de proporcionalidade. Então, para a gente saber se duas grandezas são diretamente proporcionais, é só a gente dividir uma pela outra, tá? Sempre na mesma ordem. Então, y dividido por x. Aí a gente vai encontrar a nossa constante de proporcionalidade, que é o valor que a gente está multiplicando para obter as próximas. No caso da receita, qual seria a constante de proporcionalidade agora para o isolamento que eu vou fazer metade da receita? É meio, não é? Eu vou dividir todos os ingredientes por 2, né? E na hora que eu for triplicar, voltei para a escola, vou fazer a festa. É o quê? É o 3, não é? Que eu estou multiplicando por 3, certo? Resultando em y igual a k vezes x, olha lá, tá vendo? Então, essa constante a gente multiplica por x. O que seria o x aí? O x é a quantidade, são os ingredientes, né? Então, lá, 3 xícaras de trigo. Quando eu faço essas 3 xícaras de trigo vezes a constante, que é meio, tá? Então, meio vezes 3, a gente vai encontrar 1,5, vai encontrar a metade desse 3, não é? Que é o y, tá? É uma constante, ó. Quando x e y são duas grandezas inversamente proporcionais, bom, se diretamente elas aumentam ou diminuem simultânea e proporcionalmente, inversamente proporcional seria o quê? Olha lá, sempre que uma delas aumenta e a outra diminui na mesma proporção e vice-versa, tá? Que mais? De modo que o produto das duas permaneça constante. Então, quando é diretamente proporcional, a gente vai falar que y divide x. Quando é inversamente proporcional, a gente faz o x vezes y, o y vezes o x, tá bom? Ó, tá aqui, que vai ser igual a nossa constante. E aqui, x vezes y é igual a k. Cadê? Aqui é igual a k. Então, a constante a gente usa como K. Nossa, olha como eu tô craque, tá bom? Onde K é uma constante não nula. O que é não nula? Ela não pode ser... Ele não pode ser zero. Nesse caso aqui, para ser não nula, ele não pode anular. Então, ele não pode ser zero, tá? Quando observamos os valores de duas grandezas interdependentes, x e y, notamos que o aumento no valor de x acarreta um aumento no valor de y, tá? Então, lá, tá vendo a interdependência? Se eu aumentar o x, ele vai aumentar o y, tá? Então, um aumento no valor de x provoca uma diminuição no valor de y, ou então, tá? Então, tá diretamente proporcional, se x aumenta, o y também vai aumentar na mesma proporção. Se o x diminui, o y aumenta ou diminui. Um aumento no valor de x provoca uma diminuição no valor de y, que daí é o inversamente proporcional. Somos tentados a dizer que x e y variam de modo diretamente proporcional no primeiro caso ou inversamente proporcional no segundo. Entretanto, tais afirmações nem sempre são corretas, uma vez que, como visto anteriormente, a proporcionalidade direta exige mais do que um aumento simultâneo nos valores de x e y.
pois é preciso que a razão y sobre x seja constante e resulte em y igual a kx, que é k vezes x, que k é uma constante. Do mesmo modo, a proporcionalidade inversa é mais do que uma diminuição dos valores de uma das grandezas, quando o outro aumenta. Em outras palavras, é necessário que o produto dos valores de x e y permaneça constante, ou seja, x vezes y é igual a k, que é a nossa constante. Então, olha lá, quando é diretamente, deixa eu marcar aqui para vocês anotarem o que a gente precisa saber. Quando for diretamente proporcional, nós vamos ter o quê? A razão, tá? Para ser direto, então tem que ser y sobre x, que é igual a k, que é a nossa constante, tá? Constante vai ser o quê? Sempre o mesmo valor, tá? Um valor fixo, tá? Constante é um valor fixo, tá? Essa é a nossa constante. E quando for inversamente proporcional, a gente vai ter o quê? Y vezes x, que é igual a k, que é a nossa constante de proporcionalidade, tá? Então, diretamente proporcional, a gente vai dividir as grandezas e inversamente proporcional, nós vamos multiplicar. E tem que encontrar um valor k, que é fixo, é um valor constante, tudo bem? É isso. E para ser diretamente proporcional, o que acontece? As grandezas têm que aumentar e aumentar, simultânea e proporcionalmente, ou diminuir e diminuir, tá? Para ser inversamente proporcional, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, tá? E vice-versa, quando uma diminui, a outra aumenta, tá? Então, isso daí é bom a gente ter em mente. Deixa eu voltar aqui. Agora, vamos analisar alguns casos. Grandezas e funções. Grandezas em funções. Em cada um dos casos apresentados a seguir, verifique se há ou não proporcionalidade. Se existir, expresse tal fato algebricamente, indicando o valor da constante de proporcionalidade. Em caso negativo, justifique sua resposta. Então, vamos analisar esses aí. Então, as grandezas, para a gente analisar, tem que ser diretamente proporcional, inversamente proporcional. E para haver essa proporcionalidade direta ou inversa, tem que haver uma constante de proporcionalidade k, tá? Então, olha lá, a altura A de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade T? E aí? Isso daí é o quê? Diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não há proporcionalidade? O que vocês acham? Tic-tac, tic-tac. A gente já falou desse exemplo, né? Na própria leitura do texto, ele já colocou isso daí, que não dá para expressar por meio de uma fórmula e eu já reforcei isso. Então, a altura de uma pessoa independe da idade. Então, aí nesse caso, não há proporcionalidade, nem direta e nem inversa. Tudo bem? E outra coisa, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. Olha só, aqui uma anotação, ó. Se a sua altura, ou melhor, se a sua idade duplicar, a sua altura duplica, então quer dizer que quando você tinha 2 anos, estava lá, bebezinho lindo, aí você passaram-se 2 anos, sua idade duplicou, a sua idade dobrou, né? Você tinha 2 anos e ficou com 4. A sua altura também dobrou? Não necessariamente, né? Então, tá vendo como não tem nenhuma proporcionalidade? Outra, a massa M de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Gente, Deus queira que isso nunca seja verdade. Porque já pensou? Tudo bem que a gente vai ficando mais velho, a gente vai, né, ganhando uns quilinhos a mais, mas isso não tem proporcionalidade com a nossa idade, ainda bem, né? Imagina, lá de novo, você tem 2 anos, vou dar exemplo de 2 anos, você pesa lá, sei lá, com 2 anos,
quanto que pesa? Não lembro mais, 10 quilos, 15 quilos. Aí com 4 anos você já vai estar pesando 30, você vai estar obeso já. Então, graças ao bom pai, né, a nossa natureza não é assim. Então, a massa de uma pessoa não é diretamente proporcional à idade da pessoa, tá? Não tem. Olha só, ainda bem. Próximo aqui. Próximo. O perímetro P de um quadrado é diretamente proporcional ao seu lado A. Então, imagina o perímetro. O perímetro. Então, tem lá um quadrado de lado 1. O perímetro vai ser o quê? A soma dos lados. Então, se eu tenho o quadrado, vou somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, eu tenho o perímetro 4. É diretamente proporcional ao seu lado A? Então, vamos pensar. Deixa eu desenhar aqui. Estou com várias anotações hoje. Então, lado 1, perímetro 4. Se a gente dobrar esse lado, tá? Então, se a gente dobrou, se nós dobramos aqui, se a gente dobra, ó, então eu tenho um lado 1, perímetro 4. Então, eu vou dobrar. Então, o dobro de 1 é 2. Qual que vai ser o perímetro? A soma de todos os lados. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou 2 vezes 4, que dá 8. Então, eu dobrei o lado. O perímetro dobrou? É o dobro? É. Será que tá certo? Olha que legal. Então, vamos triplicar. Faz de conta que é o triplo, tá? Então, se a gente triplicou, deveria ser mais pra cá. Para ser mais... Faz de conta, tá? Então, triplicamos. Então, agora o lado vale 3, tá? Ó, daqui para cá. Ou a gente pode triplicar esse daqui também para ver. Vamos ver? Só que o desenho não tá proporcional. Então, vou fazer esse daqui, o triplo desse. Então, o triplo desse daqui é 6, não é? Ó, vezes 3. 2 vezes 3, 6. Vamos ver o que vai acontecer com o perímetro? 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou 6 vezes 4... 24. Triplicou aqui também o perímetro, ó. 3 vezes 8 é 24? É, olha lá, que lindo, não é? Então, quer dizer o quê? Que são, sim, diretamente proporcionais. Então, o perímetro é diretamente proporcional ao lado do quadrado. Olha que lindo. Estão percebendo já? A proporcionalidade. O próximo, a diagonal do quadrado. Deixa eu voltar aqui, porque eu só... Aqui. A diagonal de um quadrado é diretamente proporcional ao seu lado A? Será que é? Vamos pensar na diagonal do quadrado? Será que é diretamente proporcional? Aqui. Será que é diretamente proporcional? A diagonal D de um quadrado é diretamente proporcional ao seu lado A? Olha, eu não coloquei em negrito. E aí? Vamos pensar na diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado vai depender do tamanho do lado? Sim ou não? O que vocês acham? Comenta aí, deixe seus comentários no vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixa o like, gente, me incentiva, mostra que vocês estão gostando, tá? Então, a diagonal do quadrado, ela é, sim, diretamente proporcional ao lado. Então, conforme a gente aumenta o lado desse quadrado, a diagonal também vai aumentar, tá bom? A constante de proporcionalidade, nesse caso, vai ser raiz de 2, tá bom? Que é a medida da diagonal de um quadrado. Então, conforme ela vai aumentando, vai variar de acordo, ou melhor, conforme a medida do lado vai aumentando, essa diagonal também aumenta na mesma proporção, simultânea e proporcionalmente, tá? Vamos ver o que mais aqui. O comprimento C de uma circunferência é diretamente proporcional ao seu diâmetro D? Com certeza. Então, o comprimento de uma circunferência, ela vai sim depender da medida do diâmetro, tá bom? Então, quanto maior o diâmetro, maior é a medida da circunferência, tá? Lembrando que o diâmetro é o dobro do raio, então o raio vai do centro até a circunferência e o diâmetro é todinho passando pelo centro, tá? A medida toda
de um lado ao outro da circunferência, passando pelo centro. Ah lá. Agora vamos fazer essa relação entre pares de grandezas. As tabelas a seguir relacionam pares de grandezas. Indique se existe ou não proporcionalidade direta ou inversa. Então, essa tabela aqui é a produção de automóveis e a produção de tratores, anual em milhares, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos analisar. Ó, a produção passou de 100 para 150, de 150 para 200, de 200 para 25. Então, aqui aumentou a metade, aqui aumentou a metade, aqui aumentou um quarto, né? Ó, ao invés de aumentar 50, aumentou 25, aumentou metade da metade. E a produção de tratores? Era 8, passou para 12, 12, 16, ó, então aumentou mais metade, né? A metade de 8. Aumentou 4 de novo, né? Ó, metade, sempre aumentando de 4 em 4. Chegou aqui, ele aumentou 2. 2 e 4 aqui. E aqui ele estava aumentando 50. É uma mesma proporção? Aumentou uma metade ali, depois o 25. Nossa, é difícil escrever aqui, hein? E, ah lá, tem um aumento, sim, simultâneo. Só que esse aumento é proporcional? Como que a gente vai ver? Bom, a gente já sabe que não pode ser, vamos descartar a possibilidade de serem grandezas inversamente proporcionais, porque as duas estão aumentando. Então, a gente vai bancar o esperto e vamos direto ver se elas são diretamente proporcionais, né? Elas estão aumentando, então a gente já tem uma possibilidade aí. Vamos ver agora se elas são diretamente proporcionais. Então, para saber se são diretamente proporcionais, o que a gente tem que fazer mesmo? A gente tem que dividir ou multiplicar. Para ser diretamente proporcional, o que a gente faz? Divide, não é? Ah, deixa eu pôr na lousa, né? Então, olha lá. Para existir a proporcionalidade, tem que haver a constante. Como as duas estão aumentando, a gente já vai direto para testar se elas são diretamente proporcionais. Então, tem que haver uma constante. Então, essa constante, olha lá, a minha cola. Olha lá, diretamente proporcional, ó. K igual a Y sobre X. Quem que é o nosso K? Então, a gente tem que olhar lá na tabela. Então, quem é o nosso K não, quem é o nosso X e Y. Então, ó, eu vou fazer eu vou usar o automóveis como uma grandeza e os tratores como outra grandeza, tá bom? Então, a gente tem que fazer essa divisão aqui, tá? Então, vou pegar o 100 e dividir por 8. E o valor que der na divisão de 100 por 8 tem que ser o mesmo de 150 dividido por 12, que vai ser o mesmo de 200 dividido por 16. Se der o mesmo valor, daí existe uma constante K de proporcionalidade, portanto, a gente pode dizer que elas são diretamente proporcionais. Lembrando que eu já estou indo direto para proporcionalidade direta, porque a gente já viu na tabela que as duas grandezas estão aumentando. Então, para que a gente vai olhar se elas são inversamente proporcionais, né? Não faz sentido. Então, vamos lá. Aqui, então, eu vou fazer K igual Y, era 100 dividido por 8. Se a gente fizer 100 dividido por 8, a gente vai ter um número quebrado. Então, vamos simplificar. 100 por 2, que dá 50. 8 por 2, 4. Dá para simplificar mais uma vez. Então, dá 25 meios, tá? Depois, será que esse 25 meios, o outro era 150 sobre 12. Então, vamos simplificar isso daqui. 150 dividido por 2 dá 75 e 12 por 2 dá 6. Dá para simplificar mais uma vez? Dá por 3, ó, em cima e embaixo por 3. Então, dá 25 meios, ó, estão vendo? O mesmo valor? Uhul! Então, isso quer dizer o quê? Que existe, sim, uma constante de proporcionalidade. Então, a gente pode dizer que a produção de automóveis e a produção de tratores são grandezas diretamente proporcionais. Então, existe proporcionalidade direta, certo?
Bom, o próximo exemplo, letra B, vamos ver aqui. A área destinada à agricultura e a área destinada à pecuária em 1.000 quilômetros quadrados. Então, aqui a gente tem a área da agricultura e a área da pecuária, tá? Será que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Então, vamos ver. De 80 aumentou para 100, aumentou aqui 20, aqui aumentou 10, aqui aumentou 10, aqui aumentou 30, tá aumentando. E aqui aumentou 10, 10, aqui aumentou 18, aqui aumentou 2, então, será que existe? Então, a gente já vai testar, ó, as duas estão aumentando, então vamos ver se elas são diretamente proporcionais. Para saber se elas são diretamente proporcionais, a gente vai ter que fazer a nossa continha, não é? Então, a gente vai, deixa eu apagar aqui esse. Então, a gente vai colocar que o K vai ser 80 dividido por 60, que tem que dar o mesmo valor de 100 dividido por 70. Então, olha lá. Então, vamos fazer isso daqui. Vou cortar os zeros. Agora, eu vou simplificar. Dividir em cima e embaixo por 2 dá 4 terços. Não dá para simplificar mais. Agora, aqui, vou cortar. Agora, já cheguei no final, né? Porque o 7 é primo, ó. Então, dá 10 sétimos. Eu não vou conseguir simplificar mais. E será se a gente fizer 4 dividido por 3, ó, vai dar 1, sobra 1. 3, né? 3 vezes 3, 9, 1 e não é um número irracional, tá? Porque ele é periódico. Se a gente fizer aqui, ó, 10 dividido por 7, vai dar 1, 7 vezes 1, 7, 8, 9, 10, sabe? 3. Aí, vírgula 30, 7 vezes 4, 28, certo? Ó, então, ó, mesmo quando a gente divide, a gente encontra valores diferentes, tá? Então, não tem uma constante de proporcionalidade. Então, não há proporcionalidade nem direta e nem inversa na área destinada à agricultura e a área destinada à proporcionalidade. Não há nenhum tipo de proporção nessas duas grandezas, tá? Mas elas continuam sendo grandezas. O Produto Interno Bruto, PIB, em milhares de dólares, e Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, eles são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vamos ver, ó. Então, aumentou, ó, 100, aumentou 110, aumentou 110, ó. Aqui aumentou 0,02, aqui aumentou o quê? 0,08? Não. Ah, aqui diminuiu, ó, diminuiu 0,12, ai que louca. Então, era 92, aqui já diminuiu, olha só. Então, tá aumentando, aqui aumentou e depois diminuiu. Então, já não tem proporcionalidade, não precisa nem fazer conta. Porque, ó, ela diminuiu, aí aumentou e aqui já diminuiu. Tá vendo essa discrepância? Enquanto o PIB sempre tá aumentando, o IDH aumenta e diminui, aumenta e diminui, enquanto o PIB só está aumentando, então não tem proporcionalidade. Aqui a gente não precisa fazer nem conta, porque o IDH ele não mantém um aumento ou uma diminuição, tá? Ele aumenta e diminui. Então, não há proporcionalidade nesse caso também. Vamos fazer a letra D. Expectativa de vida em anos e índice de analfabetismo percentual da população. Então, a expectativa de vida aumentou 1, aumentou 1, aumentou 1 e assim por diante. O analfabetismo diminuiu 1, diminuiu 1, diminuiu 1. Então, quanto aqui é mais 1, aqui é menos 1. Então, tem enquanto a expectativa de vida aumenta, o analfabetismo diminui. Mas será que é um aumento ou uma diminuição proporcional? Vamos fazer, né? Então, a gente vai pegar o 67 inversamente proporcional. Agora, para ser inversamente proporcional, a gente vai fazer o quê? A multiplicação. K vai ser igual a Y vezes X. Então, a gente vai fazer 67 vezes 11 e 68 vezes 10 para ver se dá o mesmo valor, tá? Deixa eu mudar aqui.
Aqui, ó, tá vendo? Então, a gente percebe o quê, ó? Vamos fazer isso daqui. Para ser diretamente, a gente divide. Para ser inversamente, ó, tem que multiplicar as duas grandezas. Então, a gente já viu que... Deixa eu ver qual que era aqui mesmo. Era da expectativa de vida e o índice de analfabetismo. Então, enquanto a expectativa de vida aumenta, o analfabetismo diminui. Então, a gente já pode perceber que seriam inversamente, porque uma aumenta e a outra diminui. Mas, para a gente ter certeza, tem que haver essa constante de proporcionalidade. Então, a gente vai fazer essa multiplicação. 67 vezes 11, mais, olha lá. Então, dá 7, dá 13, dá 7. Então, aqui dá 737. E o 68 vezes 10, é só acrescentar um zero, ó. A gente já vê o quê? Que não é o mesmo valor. São valores diferentes. Então, não há proporcionalidade, mesmo que enquanto uma aumenta e a outra diminui, não tem uma proporcionalidade, tá? Porque a gente não encontrou uma constante aí, tudo bem? Continuando. Agora a gente vai fazer um exemplo. Esse exemplo aqui ele é bem legal. Relação entre grandezas. Um prêmio P da loteria deve ser dividido em partes iguais, cabendo um valor X a cada um dos N ganhadores. Considerando um prêmio P de R$400 mil, preencha a tabela a seguir e expresse a relação de interdependência entre X e N. Então, as nossas grandezas aqui são X e N. O que acontece com X e N? Tá? São as nossas grandezas. Então, N é o número de ganhadores. Então, a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20 ganhadores, tá? E X é o prêmio que cada um vai receber. Será que existe uma relação de interdependência entre eles? Será que o prêmio X que cada um vai receber depende do número de ganhadores? Olha só, sim, com certeza depende, não é? Então, o prêmio que cada um vai receber depende do número de pessoas que ganharem. Então, se a gente tem X, que é um ganhador vai receber quantos? Vai receber 400 mil. Vai receber o prêmio todo. Lê, vai receber todinho. Se forem dois ganhadores, o que vai acontecer? A gente vai ter esse prêmio de 400 mil dividido entre os dois ganhadores, tá? Então, percebam que N pode ser qualquer um. N é o livre nessa história, tá? N pode assumir qualquer valor, vai depender de quantos ganharem. Só que X, o prêmio que cada um deles vai receber, vai depender do N, o número de ganhadores. Então, se forem dois ganhadores, cada um vai receber 200 mil reais. Se forem três ganhadores, a gente vai dividir o prêmio de 400 mil entre os três ganhadores, que dá quanto? Dá 133 mil aproximadamente, 333 mil, 336. E 4, se forem 4 ganhadores, esse prêmio de 400 mil tem que ser dividido entre os 4, então dá 100 mil reais para cada. E se forem 5, então a gente vai dividir esses 400 mil entre os 5 ganhadores, então dá 80 mil, não é? Ó, certo? 40, 5 vezes 8, 40. E se forem 8 ganhadores, então a gente vai dividir os 400 mil pelos 8 ganhadores, então vai dar o quê? 50 mil para cada, não é? Ó, 400 dividido por 8. Então, 40 dá 5, ó lá. Se forem 10 ganhadores, quanto cada um vai receber? Se forem 10, é só dividir o 400 mil por 10, cada um vai receber 40 mil reais. E se forem 20 ganhadores? Então, a gente vai dividir esse 400 mil por 20, que vai dar quanto para cada um? 10 mil. 10 mil? 20 mil. 20 mil aqui, borracha. Tic, tic. Não é por 40 para dar 10. É por 20.
Então, dá R$20.000 para cada um, certo? E qual seria a relação de interdependência? Então, então olha lá. A relação de interdependência. Qual que vai ser a relação de interdependência? Então, X, que é o prêmio, né, que cada um vai receber, depende do quê? Do número de ganhadores, tá? Então, esse X está em função de N, tudo bem? Então, a gente vai escrever uma fórmula aí para essa relação de interdependência. Então, o F de N, tá? Que a função de N vai ser igual a quê? Aos 400.000, que é o prêmio, dividido pelo número de ganhadores, tá? Então, o nosso X, ó, tá vendo? Que é o F de N. Esse F de N é o nosso X, que é o quê? O prêmio a receber. Tá? O prêmio a receber é o nosso X, que a gente vai escrever que é uma função de N, porque depende do N, que N é o quê? O número de ganhadores, tá? Então, a relação de interdependência é essa daqui, a fórmula que expressa isso daqui. Por quê? Lembra lá na sequência, quando a gente encontrava o termo geral? É a mesma coisa. Se fosse um termo próximo, uma posição próxima, a gente podia até contando e desenhando. Mas se fosse um termo muito longe, era mais fácil a gente ter uma fórmula aqui também. Então, ali na tabela, a gente fez até o 20º ganhador, né? Até se fossem 20 ganhadores. Mas se fossem 100 para 400.000, é fácil ainda descobrir, né? Mas é bom a gente saber calcular, encontrar a fórmula. Então, a relação de interdependência é essa daqui, ó, tá? F de N, que é igual a 400.000 dividido por N. Nossa, é muito linda essa matéria, eu gosto dela. Ela parece ser complicada, mas não é muito não. Bom, agora esse outro exemplo. Para cortar a grama de um canteiro quadrado de 5 metros de lado, um jardineiro cobrou R$20. Mantida a proporção, para cortar a grama de um canteiro quadrado de 15 metros de lado, quanto o jardineiro deverá cobrar? A quantia a cobrar C é diretamente proporcional à medida X do lado do canteiro quadrado? Bom, se a gente vai falar em cortar a grama, o jardineiro, ele observou a medida do lado, só que ele cobra por metro quadrado, né? Então, se era um canteiro quadrado de 5 metros de lado, ele cobrou R$20, não foi por conta da medida do lado desse canteiro. Ele cobrou R$20 por conta da área desse canteiro que tem o lado de 5 metros. Então, é nisso que a gente tem que pensar. Não vou ficar só no lado, isso daí, ó, é pra gente ficar atento, né? Porque se a gente pensar no canteiro de 15 metros depois, a medida do lado triplicou, mas a área também triplicou. A área é 3 vezes maior de um para o outro, então a gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque daí ele estabelece a proporção certinha e a gente vai direto na onde? No erro, e não é, a gente tem que pensar na área, tá? Então, vamos montar esse daqui, certo? Vou tirar aqui para ficar limpo para vocês. Então, olha lá. Então, ele cobrou R$20 pelo canteiro de 5 metros de lado, certo? E qual que era a área desse canteiro? A área, né, a gente calcula como? É o lado ao quadrado. Então, é o lado vezes lado, que é 5. Então, 5 ao quadrado é 25, que é 5 vezes 5, que dá 25. Então, 25 metros quadrados. Então, por esses 25 metros quadrados, o jardineiro cobrou R$20, tá? Então, foi por isso daqui, pela área, né, que ele fez, cortou a grama. Agora, se ele tem outro canteiro maior, né, agora, que tem 15 metros de lado, então a gente tem que pensar o quê? Nossa.
Vamos pensar o quê? O que aconteceu com a área desse canteiro? Ela não triplicou. Quem triplicou foi o lado, mas a área ficou, ó, 9 vezes maior, tá? Então, a área ficou 9 vezes maior, tá? Então, o valor a ser pago também é 9 vezes maior, tá? Então, se ele pagou R$20, quanto que ele vai pagar aqui? Ele vai pagar 9 vezes mais. Então, 9 vezes quem? 9 vezes 20. Então, 2 vezes 9, 18, ele vai pagar R$180, tá? Tem outra maneira da gente resolver isso daí também, tá bom? A gente pode saber quanto que esse jardineiro cobra por metro quadrado, pelo serviço a cada metro quadrado. Então, usando essa informação aqui, ó, tá? Então, ele cobrou R$20 para um serviço de 25 metros quadrados. Se for 1 metro quadrado, quanto que ele vai cobrar? Então, é só a gente resolver isso daqui, ó. Então, 25x é igual a 20, x é igual a 20 dividido por 25, x é igual a 80 centavos. Isso daqui eu montei essa relação, mas de cabeça vocês fariam também, não é? Se a gente tem, se para 25 metros quadrados se cobram R$20, é só pegar o 20 e dividir por 25, que dá os 80 centavos. Então, por metro quadrado, ele cobra 80 centavos. Daí a gente poderia fazer como também? Se a área, né, o canteiro é de 15, a área vai ser o quê? 15 ao quadrado, que é 15 vezes 15, que dá quanto? 225. Então, a área aqui, ó, desse canteiro de 15 metros de lado é 225 metros quadrados. Se ele cobra 80 centavos por metro quadrado, quanto que ele vai cobrar aqui? Então, o valor C que ele vai cobrar vai ser igual a 225 metros vezes os 80 centavos. Quando a gente faz essa multiplicação aqui, ó, vou fazer de preto com essa caneta azul, mancha. Então, ó, vou fazer aqui, ó, 225 vezes 80. Então, 0, 8 vezes 5, 40, 16, 20, 2 vezes 8, 16, 17, 18. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, olha lá. Então, o valor que ele vai cobrar, R$180. Então, a gente pode pensar dessas duas maneiras, tá? Lembrando que a gente tem que pensar que como ele vai cortar a grama, ele não vai cortar a grama do lado, ele vai cortar a grama da área. Então, ele cortando da área, eu tenho que pensar em quanto ele cobra pelo serviço da área. Da área desse primeiro, que era 5 metros, a gente tem uma área de 25, que ele cobra R$20. Então, a gente pode pensar no aumento da área, que foi 9 vezes maior, e daí multiplicar por 9 o valor que ele cobrou, tá? Ou a gente pode achar o valor de 1 metro quadrado, que é 80 centavos. Então, por metro quadrado, esse jardineiro cobra 80 centavos. Para fazer 225 metros quadrados, ele vai cobrar R$180, certo? Vamos para o próximo aqui. Aqui. A tabela a seguir, deixa eu só ver como que eu tô aparecendo para vocês, se eu tô tampando, tá. Então, lá, a tabela a seguir relaciona os valores de 3 grandezas, x, y e z, que variam de modo interrelacionado, olha o que a gente falou lá. Então, aqui tem, ó, x, os valores da grandeza x, os valores da grandeza y, os valores da grandeza z. Verifique se os diversos pares de grandeza x e y, y e z e a e z, não é a aqui não, professora doida, é x e z, tá? Aqui é x, tá? Aqui é x e z, agora sim, tá? Aqui é x
x e z. Então, x, y, y e z, e depois x e z. Então, a gente vai relacionar isso daqui, tá? É isso mesmo? X e z, tá certo. Aí, eles têm que saber se eles são direta ou inversamente proporcionais. A gente vai ter que justificar essa resposta, tá? Então, vamos analisar aqui primeiro. Vamos fazer o x e o y. O x está aumentando e o y também está aumentando. Faz sentido a gente falar que eles são inversamente proporcionais? Não. Então, nossa primeira hipótese é o quê? Que eles seriam diretamente proporcionais. O x está aumentando e o y também. Então, para saber se são diretamente proporcionais, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer aquelas continhas lá, tá? Então, eu vou marcar aqui para você. Então, para ser diretamente proporcional, colocar DP, né? DP, diretamente proporcional. A gente tem que ter uma constante, que é o quê? Encontrada com y dividido por x. Uma grandeza dividida pela outra grandeza. E para ser inversamente proporcional, que a gente pode escrever IP, que não tem nada a ver, que a gente não vai escrever isso, porque isso significa outras coisas. O K é igual a y vezes x. Tá bom? Então, a gente multiplica. Para ser inversamente proporcional, tem que multiplicar. E para ser diretamente proporcional, a gente divide. Então, nesse caso da tabela, a gente tinha lá, para relacionar x e y e z e x e z. Então, para ser diretamente proporcional, a gente vai fazer o x dividido por y, né? X e y primeiro, né? Então, a gente vai fazer o x dividido por y. Os valores de x dividido por y para ver se a gente encontra um valor constante. Deixa eu voltar aqui para a gente ver os valores. Então, olha lá. Então, a gente tem aqui, ó. Vamos analisar essas duas primeiros. Primeiro, como tá aumentando as duas, a gente vai pensar que elas são diretamente proporcionais, tá? Se uma aumentasse, a outra diminuísse, a gente poderia até falar, opa, pode ser que elas sejam inversamente proporcionais, mas não, tá? Então, vamos pegar esses valores. Então, a gente tem que K pode ser 1 dividido por 7, que tem que dar o mesmo valor que 3 dividido por 21 e que 4 dividido por 28. Então, vamos resolver esse daí. Então, olha lá. Então, tem que fazer esse daqui. 1/7, beleza. E aqui, 3/21 é igual. Então, vamos simplificar? Dividir em cima e embaixo por 3. Vou colocar aqui embaixo, ó. Então, dá 1/7, ó lá, o mesmo valor. Aqui e aqui. E aqui, dá o mesmo valor? Vou dividir em cima e embaixo por 4. Deu quanto? 1/7, ó. 4 por 4, 1. E 28 por 4, 7. Olha lá, 1/7. Certo? Então, existe uma proporcionalidade o quê? Direta. Enquanto o x aumenta, o y também aumenta na mesma proporção, onde K, que é a nossa constante de proporcionalidade, é igual a 1/7, certo? Vamos agora, a gente vai fazer para x... Y e Z. Y e Z, vamos analisar aqui o que está acontecendo com Y e Z. Y está aumentando e Z está diminuindo. Então, a nossa hipótese é que sejam inversamente proporcionais. Para serem inversamente proporcionais, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar essas duas grandezas. Para a gente, o nosso K vai ser o quê? É Y e Z. Então, Y vezes Z, tá? Quais são os valores de Y e Z? 7 e 300, tá? Então, a gente vai fazer o quê? 7 vezes 300, que tem que ser igual a 21 vezes 100. Já de cabeça, a gente já, né? Dá certo? Então, 21 vezes 100... que vai ser a mesma coisa, ou melhor, que tem que ser a mesma coisa que 28 vezes 75. Então, vamos lá, fazer esses aqui. Marquei os valores aqui, ó.
7 vezes 300. Então, 3 vezes 7, 21. Acrescenta 2 zeros. 21 vezes 100, 21 e 2 zeros. E 28 vezes 75, ó, tá dando o mesmo valor. 5 vezes 8, 40. 10, 14. 7 vezes 8, 56. 2 vezes 7, 14. 14, 19. 0, 10, 10, 11, 2, olha lá, 2.100. Então, existe uma constante de proporcionalidade, ó. Então, quer dizer que Y e Z são inversamente proporcionais, porque enquanto Y aumenta, Z diminui na mesma proporção. E a constante dessa proporção, a constante de proporcionalidade, é 2.100. Certo? Muito bem. Agora a gente vai analisar X e Z. O que acontece com o X? O X está aumentando e o Z está diminuindo. Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, a gente vai analisar se elas são inversamente proporcionais. Então, X vezes Z, tá? Então, X vezes Z. Então, 1 vezes 300... e depois 3 vezes 100 e 4 vezes 75, tá? Então, olha lá, X e Z, coloquei certo? Então, olha lá, 1 vezes 300, 300, 3 vezes 100, 300 e 4 vezes 75, 4 vezes 5, 20, 28, 29 e 30, olha lá, ó. Estão vendo? Então, quer dizer que X e Z são inversamente proporcionais e a constante de proporcionalidade, quem que é? 300. Nem é tão difícil assim, né? Ó, tá vendo? E já justificamos a nossa resposta. Com o quê? Com o que a gente justifica a resposta? Fazendo a conta, analisando. Isso a gente já fez, tudo bem? Vamos para o próximo. Esse é o último. 6. Esse daqui, olha lá. Quando uma pedra é abandonada em queda livre, sem considerar a resistência do ar ao movimento. Então, se a gente já estuda física, a gente sabe que tem essa resistência. Então, quando um objeto cai em queda livre, ele tem a resistência do ar. E essa resistência, ela tem que ser considerada. Mas é que ele está dizendo para a gente não considerar essa resistência, tá? Do ar. Então, como que vai ficar? Sem considerar. A distância vertical D que ela percorre em queda é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de queda. Então, já está falando que é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Então, ele colocou essa funçãozinha aqui, ó, D... Colocou aqui, ó, D. D é igual a K vezes T ao quadrado. Considere que, após 1 segundo de queda, a pedra caiu 4,9 metros. Então, responda. Então, vamos colocar essa função aqui, ó, que é a distância igual uma constante vezes o tempo ao quadrado, o quadrado do tempo, certo? Então, essa função, tá? D igual a K vezes T ao quadrado. E a pedra, após 1 segundo de queda, a pedra caiu 4,9 metros. Então, responda. Qual é o valor da constante de proporcionalidade K? Então, vamos colocar mais esses itens aqui, ó, após 1 segundo. Segundo é tempo, não é? Então, T é 1 segundo. E 4,9 metros, metros é a distância. Então, 4,9 metros. Agora, eu vou colocar aqui para vocês observarem, ó. Qual é o valor da constante de proporcionalidade? Então, ele já deu pra gente o tempo e a distância. A gente tem que encontrar K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, a gente só vai substituir aqui, ó, 4,9 é igual a K vezes 1 ao quadrado.
vendo? 1 ao quadrado, 1. Tá? Então, olha lá. 1 ao quadrado é 1. E K vezes 1 é o próprio K. Então, quem que é a constante de proporcionalidade? 4,9, tá? A constante de proporcionalidade, ela não tem unidade de medida, tá? Ela é só um valor, bom? Então, a gente já fez a letra A. Na letra A, é essa daqui, tá? Letra A. A letra B, deixa eu colocar aqui, letra B. Qual será a distância vertical percorrida após 5 segundos? Então, na letra B, ele deu o quê? 5 segundos é tempo, então T igual a 5 segundos, tá? E a gente vai substituir naquela função. Só que a diferença é que a gente já tem o valor de K. Então, a nossa função aqui na letra B, ela vai ficar D igual a 4,9 vezes T ao quadrado, porque a gente já sabe o valor da constante, tá? Então, vou subir aqui, ó. Ele quer saber a distância após 5 segundos. Então, T é igual a 5, é só substituir. 4,9 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, é só a gente fazer 4,9 vezes 25. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 4, 8. Com 1 que subiu, 9. 5, 12, 12. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, a distância após 5 segundos é de 122,5 metros, tá? Então, essa é a letra B. E a letra C? Quanto tempo a pedra levaria para cair 49 metros? Deixa eu apagar aqui. Então, 49 metros, quem que é 49 metros? É distância, né? Ele quer saber o tempo de 49 metros. A nossa função... Tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem, olha lá. Essa daqui, tá? Então, tudo que a gente vai usar mais esse. A gente vai substituir esse 49 no lugar do D, 4,9 vezes T ao quadrado. Então, a gente quer saber o valor de T. Vou isolar. O 4,9 está multiplicando, passa dividindo, que é igual a T ao quadrado. Quanto que vai dar? 49 dividido por 4,9. Né? Se a gente dividir esses dois aqui, quanto que dá? Ó, 49 dividido por 4,9. Uma casa depois da vírgula tem que igualar, tá? Então, ó, 49 que dá 1, abaixa aqui, ó, 10. Então, quer dizer que o tempo ao quadrado é igual a 10. A gente quer saber só o tempo, então a gente tem que tirar esse expoente daqui. Para tirar esse expoente, a gente aplica a operação inversa. Então, operação inversa da potenciação, radiciação. Então, raiz quadrada de 10, tá? Então, nosso tempo, a raiz quadrada de 10 não dá exata. Se a gente fizer na calculadora, vai dar aproximadamente 3,16 segundos, tá? Ele é um número, não é irracional, tá? Então, esse é o valor. Agora, deixa eu ver aqui. Agora sim, nós temos o quê? Os exercícios para vocês fazerem. Os exercícios, eles estão no caderno do aluno, tá? Ai, meu Deus, espera aí, enrosquei aqui. Eles estão no caderno, opa. Estão no caderno do aluno, nas páginas 6 e 7, os exercícios 1, 2 e 3. É o caderno novo do segundo bimestre, tá? Que vocês retiraram na escola. E as atividades do questionário online. Lembrando que resolve todas as questões do questionário online. Não precisa copiar, resolve tudo numa folha.
deixa a resolução bonitinha, responde o questionário online, já vai dar a pontuação para vocês de quanto vocês acertaram e erraram, tá? E não precisa copiar as questões, e quando a gente voltar, daí a gente vai olhar essas resoluções. E daí na outra semana, na semana que vem, que eu postar a resposta às resoluções, tá? Vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que conferir se vocês acertaram ou erraram. Então, vocês vão acompanhar a correção, vamos ver lá, eu acertei, coloca certo, errei, daí você vai fazer o jeito correto e deixar junto, não é para pagar o que você errou, tá bom? E façam todos os exercícios bonitinho, com calma, se organizem para dar tempo de fazer tudo. E quando for fazer a correção, façam a correção, isso daí é extremamente importante, vocês têm que saber se estão acertando ou estão errando, tá? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!